Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelim. A oração de hoje é para Santo Antônio, o santo protetor dos pobres e da família. Quem vai nos explicar a história e também como deve ser a nossa oração é o frade franciscano Roberto Aparecido Pereira. E antes de começar essa oração, eu te faço aquele convite. Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, acione o sininho, deixe seu like e também nos acompanhe pelo Spotify, o Facebook e o Instagram. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Frei Roberto Aparecido Pereira. É um prazer enorme recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente nesse mês de junho, mês que nós celebramos Santo Antônio, um santo tão querido, principalmente no Brasil, né? Tão devocional, assim. O frade Roberto é da ordem franciscana, mas ele vai falar sobre Santo Antônio. Então, frade, vamos começar. Como é a história de Santo Antônio? Então, como eu sou franciscano, né? Eu não vou falar sobre São Francisco, mas São Francisco e Santo Antônio estão ligados, né? Eles são contemporâneos. Os dois se conheceram, né? Uma vez só na vida, mas se conheceram. Santo Antônio era um jovem que nasceu em Lisboa em 195 e ele era de uma família nobre. Só que ele era filho único e ele pensa em entrar para estudar em si, né? Ele quer ser alguém estudado. Ele não quer ser um padre, ele quer ser alguém estudado. Aí, aos 19 anos, ele vai estudar com os monges agostinianos. Isso lá em Lisboa, né? Com 19 anos, ele vai estudar lá com os monges. E lá naquele estudo, naquela formação, numa igreja medieval, né? Numa igreja onde o estudo era muito cobrado em si, né? Ele pensa e quer ser padre. Ele é ordenado depois, ele estuda 10 anos, faz toda a formação para ser sacerdote na Igreja Católica, né? Mas lá junto com os padres agostinianos. Ainda ele não conhecia os franciscanos, né? E lá ele é ordenado e o nome dele é Fernando Antônio de Bulhões. O nome dele era Fernando, em si tinha Antônio no nome, mas ele não tinha adotado esse nome ainda, né? E aí ele sendo padre lá agostiniano, ele é pregador, ele é professor, ele vira doutor, né? Ele estuda muito e aí vira doutor lá nas faculdades de Lisboa. E tem um fato importante, né, na vida dele, que ele, lá em Lisboa, ele escuta que foram 5 frades franciscanos para o Marrocos, e foram martirizados. E nessa volta, né, dos corpos dos mártires para Lisboa, ele se sente chamado a ser um missionário. Ele se sente quer fazer alguma coisa diferente em si, né? Quer ser missionário, tem uma ânsia por fazer alguma coisa. E aí ele entra para os frades franciscanos, ele conhece os freis e muda. Então ele sai dos agostinianos, né? E entra para os franciscanos. E ao entrar para os franciscanos, ele se torna Frei Antônio. Então é esse que nós conhecemos, o Santo Antônio. E ali ele se torna um frei, se torna um franciscano, né? Ele não conhecia São Francisco, porque São Francisco estava lá na Itália, e ele estava em Portugal, né? E um fato deste encontro, que é muito interessante, que nós também devemos falar, que ele pede autorização para ser missionário no Marrocos. Ele quer ser mártir, ele quer ir para a missão, ele quer ser uma pessoa que entregue a vida, né? E ali, como a gente fala mártir,
não quer dizer simplesmente de uma pessoa que morre, né? O mártir, ele também entregar a vida de várias formas. E aí ele é aprovado para ir para Marrocos. Os freis aprovam ele, você pode ser missionário lá. Só que no percurso de ir para Marrocos, ele fica doente, né? E o barco que ele está retorna, e este barco vai para a Itália. E nesse mesmo período que ele chega na Itália, está acontecendo uma reunião dos freis, dos frades, né? E lá está São Francisco. Só que São Francisco já era considerado um santo. São Francisco já estava idoso, né? E Santo Antônio, ele é o primeiro doutor dos franciscanos, né? Ele é o primeiro padre estudado. São Francisco de Assis era uma pessoa que não estudou, não era uma pessoa culta. São Francisco não era de uma família nobre, né? São Francisco sabia o básico. Né? E é muito interessante isso. Santo Antônio, como um doutor, né, como uma pessoa estudada, tem receio de chegar perto de São Francisco pela humildade de Francisco, né, pela santidade de Francisco. E não é santidade simplesmente fazer coisas santas, mas de ser alguém que busca ser humilde nas suas relações. E aí ele se vê de longe. Eles não se cumprimentam, mas depois que São Francisco escuta que Antônio está ali naquela reunião, tinha mais de 5.000 frades, então era impossível em si chegar perto, bater papo, né? E aí São Francisco manda um recado para Santo Antônio, um papelzinho, um bilhetinho. E nesse bilhetinho está escrito: Frei Antônio, meu bispo, eu permito que você ensine teologia para os meus frades, mas não deixe que eles percam o espírito de devoção e oração. Né? Esse bilhetinho ainda tem esse bilhete. Isso que é bonito, né? Esse encontro de Francisco com Antônio. Então, como nós iniciamos a nossa conversa falando que eu sou franciscano, então Santo Antônio e São Francisco estão ligados, né? Ligados em uma busca, em um encontro, né? E aí, depois disso, eles se separam, São Francisco continua na Itália, Santo Antônio volta para Portugal, né? Volta para a missão, para Portugal. Ele não vai para Marrocos, não vai ser missionário. Ele volta para o seu país, né? Lá para Portugal. E ele tem lá uma vida de ensino aos frades, ele se torna um pregador, por isso devemos sempre falar isso, Santo Antônio é o pregador da igreja, né? Tem milhares de sermões que são fantásticos. Né? E nesse período, um padre, quando era ordenado, ele era ordenado para uma função. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, quando o menino é ordenado padre, ele é padre, ele pode pregar, pode dar unção dos enfermos, pode celebrar missa, pode ter confissão. No tempo de Santo Antônio, não. O padre era ordenado para uma função específica, tipo de pregador, de confessor. Né? E Santo Antônio é esse pregador. Por isso tem várias pregações. Tem a pregação dos peixes, tem a pregação da Eucaristia, onde se fala na história que até um animal se ajoelha, né? Tem toda aquela pregação de Santo Antônio. E ele é o santo da pobreza, o santo dos pobres. Né? Mesmo sendo doutor, né, no século XIII, né, de uma igreja medieval, de uma igreja de pirâmide, ele vai ao encontro dos pobres. Por isso ele é o santo do pão. Né? Ele é o santo desse ir ao encontro do outro. Primeiro para saciar com o pão real, pão físico mesmo. As pessoas vêm ao nosso lugar porque têm fome. Primeiro a gente sacia ela. Depois a gente ensina, a gente abraça, consola. Primeiro a gente alimenta. Então, Santo Antônio tem isso. Um grande símbolo de Santo Antônio é o pão dos pobres. Né? E este pão doado, este pão que se torna vida. Né? E Santo Antônio tem este gesto também. E um dos símbolos dele é esse pão. Então, mesmo sendo doutor, depois lá em Pádua, mesmo sendo catedrático, né, das universidades, um pregador, ele é esse santo que vai ao encontro do outro. Então, tem muitos relatos da vida dele que ele vai doar o pão. Ele entra na casa das pessoas. Né? E por que Tem ele é também considerado santo casamenteiro? o casamenteiro,
porque ele tem um fato da vida dele, que tinha um casal que estava brigando, né? Tinha um casal que estava brigando e a mulher sendo ofendida mesmo, assim. Ele vai lá separar, né? Proteger o indefeso. Tem outros relatos também que ele vai ao encontro de mulheres, né? De casais em si, mulheres que não tinham como pagar o dote também. Lembremos que ele está no século XIII, né? Então, também tinha isso. Então, ele ia ao encontro desses casais para pagar o dote. Somente casar suas aulas, ele ajudava nisso também, né? Então, ele é o santo casamenteiro por causa disso. E esse casamenteiro não incide arrumar um par. Então, às vezes, no na devoção de Santo Antônio, as pessoas vêm pedir ao Santo Antônio para arrumar um marido, né? Mas não é só isso, também é. Mas Santo Antônio é aquele que faz a reconciliação deste casamento. E o casamento é um namoro eterno, né? O Santo Antônio poderia ser considerado, então, o santo da família, né? O santo da família. O santo da família. Eu acho que seria o melhor termo Uhum. nesses É o dias, né? santo dos pobres, o santo da família, né? Sim, Ele era pela conversa, né, Frei? Ele, quando conversava, ele tentava transmitir o evangelho e tentar ali disseminar a paz, né? No fundo, era é isso que Santo Antônio fazia. claro, em um período, né, no século XIII, onde tinha tantas rivalidades, né? As cidades eram pequenas, eram comunas, né? Então tinha muitas rivalidades. São Francisco tem muito disso também ali no seu tempo. Imagina aí, na Itália, né? Que tinha rivalidade entre o prefeito e o bispo, que tinha rivalidade entre o governador. Lá em Santo Antônio também, ali na realidade de Portugal, né? Que é uma outra realidade, também isso. Então ele, como pregador, nas suas pregações, sempre é um santo da reconciliação, né? Uhum. Todas as pregações dele, né, que temos escritos, é um santo da reconciliação. E é um santo aberto, né? A espiritualidade franciscana que ele abraça é uma espiritualidade aberta para todos. Não é uma espiritualidade que se prende simplesmente na igreja. Por isso, Santo Antônio é um santo que é de Lisboa, que é de Pádua, mas é um santo também do mundo. Então, não é necessariamente ser católico para ser devoto de Santo Antônio. Você pode gostar de Santo Antônio, mesmo não professando nenhuma religião, nenhuma fé, mas porque ele é aberto, é um santo que se abre, né, ao divino. Agora, e por que a data dele é 13 de junho? É o dia do falecimento dele. Santo Antônio morre no dia 13 de junho de 1231. E ele morre com 36 anos. Imaginou? Jovem. Ele entra na vida para estudar, né, para ser padre, né, com 19 anos. Então ele morre com 36 anos e deixa todo esse legado, né? Isso é fantástico, né? Isso é fascinante. No século XIII, alguém deixar um legado assim, mesmo com 36 anos, né? Né? Fantástico, né? Eu acho que e é isso que me encanta, né, na vida de São Francisco, Santo Antônio, Santa Clara, também todos os santos que nós temos, porque são pessoas que ousaram viver um projeto, né? Eu acho que muitas vezes falta isso no nosso mundo moderno, na nossa realidade. Abraçar algo, né? Esse abraçar algo é desejar fazer algo. Eu acho que nós damos o nome hoje de sonhos, né? Também podemos dar esse termo, mas e essas pessoas, depois se tornaram santos para a igreja, né? São pessoas que quiseram abraçar algo diferente. Santo Antônio é esse santo que procura o perdido, né? É isso que nós falamos. Isso está no seu responsório. Responsório é uma oração que é feita, né, quando alguém perde alguma coisa. É muito interessante. Eu não tenho ela aqui, mas é o responsório de Santo Antônio. Lá está escrito: acha o perdido. Né? E Santo Antônio, nas suas pregações, os textos das suas pregações, ele fala desse encontrar o perdido, né? Não como uma coisa, mas também encontrar o perdido daquilo que nós buscamos. A nossa vida é buscar alguma coisa, é ansiar por alguma coisa, né? E depois, com o passar do tempo, essa devoção do achar o perdido, né? Nós
E pedimos para Santo Antônio os objetos perdidos. Perdemos lá a chave de casa, perdemos alguma coisa, nós rezamos o responsório, pedimos. Santo Antônio, me ajude a encontrar aquilo que eu perdi. Né? E é essa devoção popular. Né? A devoção popular é muito importante na igreja. São as orações lá do sussurrar das pessoas mais simples, né? Que perde, que quer encontrar, né? Quer encontrar o objeto, mas se quer encontrar a sua fé. Também é isso. E Santo Antônio, ele tem nas mãos, tem os símbolos de Santo Antônio. Ele tem o menino Jesus, embaixo do menino Jesus, o menino Jesus pisa sobre a palavra de Deus, né? Sobre a Bíblia. Tem que perceber isso na imagem. E ele também tem o lírio do outro lado. O lírio simboliza essa castidade. Santo Antônio que vira padre e ele quer viver esse processo na sua vida, né? É uma escolha. E aí por isso tem um lírio, que é o lírio da paz, simboliza essa castidade. São José também tem um lírio, né? Então é um símbolo da imagem. E aí ele tem o menino Jesus nos braços que pisa a palavra. É como se o menino estivesse saindo da palavra. E Jesus está ali como uma criança. Essa criança simples, indefesa, mas o menino está olhando para Santo Antônio. Né? E é esse símbolo, e a história conta que Santo Antônio teve uma visão. Ele teve essa visão com o menino nos braços, para mostrar que mesmo você sendo grande, é intelectual, você abraça a criança, que é simples, pobre, humilde, que é essa criança que é o próprio Cristo e está dentro da espiritualidade franciscana também. Por isso que São Francisco funda o presépio, para mostrar que é um menino que está lá no presépio, deitado na palha, que nos mostra que Deus é grande. É isso que eu senti. Agora eu te convido a rezar comigo a oração de Santo Antônio. Ó gentil e amoroso Santo Antônio, cujo coração estava sempre cheio de simpatia humana, sussurra a minha prece aos ouvidos do doce menino Jesus, que adorava estar nos teus braços. A gratidão do meu coração seja sempre a tua. Amém. Agora eu vou dar a bênção franciscana, a bênção que São Francisco dava aos seus frades, e que com certeza Santo Antônio deu essa bênção para todos aqueles que iam ao seu encontro a vida toda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Volte para vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.